Ome Gyana Chimirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachuru Milita Jena Tajmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadam Chikam Vanchakalpatarubhascha Kirpa Sindhu Bhyayeva Chapachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jai Srila Prabhupada aqui, todas as glórias devotos reunidos. Haribo! Muito bem, vamos para a aula 13. Olha só que maravilha, aula 13. Guerreiros de Krishna, que já estão aqui na aula 14. Imagina quanta informação bacana. Acredito que agora nós temos as armas para observar a energia de Maya. Né? As armas o quê? Da consciência, da realização, mesmo que teórica, porém agora nós temos a habilidade ou a qualificação dentro desse conhecimento de não deixar que essas energias abalem a nossa estrutura espiritual. Tá? Então temos que ter estratégia para caminhar dentro desse mundo material, não deixando que os modos nos influenciem, roubando a nossa meta espiritual, e ao mesmo tempo a gente pratica o processo espiritual para transcender aquilo que seria, né, o obstáculo da nossa vida, a energia de Maya, da ilusão, ou dos três modos da natureza. Então aqui estamos nesse capítulo avaliando, né, a condição que devemos nos situar para atingirmos o sucesso nessa vida humana. Sempre lembrando a vocês, a forma humana de vida é uma forma maravilhosa. É uma forma que Krishna ele nos entrega com muito carinho. Aí essa forma tem que se tornar o templo do espírito, não a casa de Maya, né? Templo do espírito, né? Você tem que estar sempre... nosso corpo material é como um templo ambulante, aonde a gente vai, a gente leva a consciência de Krishna, de modo que a ideia da vida espiritual é essa, você nunca se desviar da meta suprema da existência. Isso é o que Krishna diz no Bhagavad Gita, por isso ele está falando, fica sempre ligado, focado em mim, internamente, porque externamente está tudo mudando, né? Tudo mudando o tempo todo. E aí a sua mente se desvia para as coisas externas, né, às vezes ela quer fazer algo no modo da ignorância, às vezes quer fazer algo no modo da paixão, algo no modo da bondade, mas Krishna fala, não faz. Esses modos vão ficar tentando tirar a sua mente da concentração dos meus pés de lótus, ou do meu santo nome, ou da percepção contínua de que toda essa energia, né, é Krishna. Isso é a vida espiritual. Então, vamos aqui para o verso 18 do capítulo 14, aula 13. Ele está repetindo aqui, mas ele vai repetir, vai seguir verso por verso, tá? Aqueles situados no modo da bondade gradualmente elevam-se aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres. E aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais. Assim, eu lembrei aqui, geralmente esse universo, né, o Senhor Krishna, na forma de Garbhadokashayi Vishnu, ele está
deitado no meio do universo, certo? E o nosso universo, o sistema planetário, está dentro desse caule que brota do umbigo de Deus, onde o Senhor Brahma está em cima, assim como uma flor de lótus. Então tem uma flor de lótus, né? Imagina aqui, né? Então os planetas superiores estão aqui, os planetas intermediários aqui, os planetas inferiores e infernais estão nessa base aqui, tá? Então, isso que a gente tem que saber. E a gente, por exemplo, agora estamos em um planeta intermediário entre milhões de planetas, que é esse planeta Terra, e aqui, através do nosso comportamento, da nossa sabedoria, do amor, da nossa prática espiritual, estamos definindo para onde vamos após a morte. Aí o Senhor Krishna está falando aqui, se você está situado no modo da bondade, gradualmente, né, nós vamos nos levar ao quê? Aos planetas superiores, que estão aqui mais pertinho, né, da flor de lótus do Senhor Brahma. Imagina que meu braço é um caule, ó, que está saindo do umbigo de Deus, né? Deus está deitado numa cama da serpente Anantadeva, Shishanaga, que é uma representação de Balarama, certo? E aí essa flor está aqui e nós estamos aqui no meio, e a ideia é o quê? Você quer descer ou você quer subir? Forma humana é isso, é a decisão. Forma humana é para você decidir para onde você quer ir. Através da sabedoria, do conhecimento do Bhagavad Gita, você aprende a, pelo menos, ir para os planetas superiores após a morte. É isso que Krishna está falando aqui, ó. Gradualmente, através da prática, você vai se elevando para, né, ir para os planetas superiores. Se você morre no modo da paixão, você é muito materialista, né, pensa em Deus de vez em quando, faz uma caridadezinha ali ou aqui, mas sua mente está sempre super agitada, você só adora, né, pessoas, ídolos materiais, ídolos mesmo de carne, né? Você adora um político, adora uma pessoa que se diz, né, um mestre, mas que é uma pessoa material, assim, não está interessado em adorar os pés de lótus de Krishna, né? Então Krishna diz que você volta para esses planetas intermediários mesmos, porque você não fez nenhuma ação de conhecimento. Você tem conhecimento, mas sempre agiu na plataforma de desfrute de desejos. Ou você sempre fez atividades para desfrutar o resultado, isso que se chama atividades fruitivas. Aí você vai encarnar nesses planetas intermediários terrestres, né, que Krishna está falando aqui, que tem essa energia de você ficar na ilusão de tentar conquistar coisas materiais. E aí Krishna fala, mas se você está no modo da ignorância, que Krishna chama de abominável. Abominável, porque se você recebe essa forma humana de vida, mas você não se torna, não age humanamente, que é com sacrifício para se elevar à plataforma superior, isso que é agir na forma humana, então você se torna um ser abominável, animalesco, agressivo, uma pessoa que desrespeita as leis de Deus. Aí Krishna fala, aí você, né, desliza, você desce para os mundos infernais. Então é muito simples. O que você está pensando agora, o que você está sentindo, a sua intenção, a sua decisão, como você está usando seu livre-arbítrio, vai decidir qual o destino da sua alma. Se a gente entra na internet aí, né, nas palestras de espiritismo, de Umbanda, de outras essas religiões mais afro, assim, brasileiras, eles mostram muito o que é o nosso lar, né, que tem no plano astral. Aí tem outras situações planetárias superiores, onde a alma vai trabalhar ali, vai receber um cuidado, um curativo, ou então você desce para o lugar onde tem mago negro, seres monstruosos, muito sofrimento, né? Tem o vale dos suicidas, o vale dos soberbos,
Aí tem vários locais que, de acordo com a frequência daquela pessoa, ele vai ter que ir para lá. Tudo no universo é frequência. E Krishna fala, e se você está na minha frequência, se você é um devoto, se você está vivendo em amor por mim, você volta para a minha morada. É isso que Krishna está fazendo aqui no Bhagavad Gita. Ele está explicando os modos da natureza, mas ele fala, mas se você se rende a mim completamente, né, você vai estar vibrando de tal maneira que na hora da morte você volta para mim. Isso aí Krishna explica no capítulo 8, que é intitulado Alcançando o Supremo. Tá? Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Neste verso são apresentados mais explicitamente os resultados das ações nos 3 modos da natureza. Existe um sistema planetário superior, que consiste nos planetas celestiais, onde todos são altamente elevados. Então, esses são os planetas dos semideuses, né? Dos arcanjos. Segundo seu grau de desenvolvimento no modo da bondade, a entidade viva pode ser transferida para vários planetas desse sistema. Então, tem planetas superiores, que um é mais superior que o outro. Aí, de acordo com o modo da bondade que você desenvolve aqui, você vai para um desses planetas. Quanto mais desenvolvido no modo da bondade, em conhecimento, em visão correta, né, no comportamento, na ética, como se comportar aqui, com o tamanho do quanto se despertou amorosamente, o seu altruísmo, né? Mas você vai subindo nessa escala. Para onde você vai, lógico, né? O planeta mais elevado, né, desse sistema superior se chama Satyaloka ou Brahmaloka, onde reside a pessoa primordial deste universo, o Senhor Brahma, que é essa flor de lótus, né? Aqui que a gente falou, onde está o Senhor Brahma sentado aqui, meditando, e aqui é o caule. Então você pode ir para esse planeta aqui do Senhor Brahma, ou para esses planetas que estão em volta de Brahmaloka, né? Ou Satyaloka. Já vimos que mal podemos calcular a maravilhosa condição de vida em Brahmaloka, mas a condição de vida mais elevada, o modo da bondade, pode nos conceder isso. Esse mundo é inimaginável, perto dos parâmetros terrestres. Mas essa é a bênção. Imagina, se situando no modo da bondade, você já vai para Brahmaloka, que é um lugar inimaginável, dentro de um padrão elevado. Imagina quando você abandona esse corpo totalmente consciente de Krishna, rendido a Deus. Você vai para o lugar onde é a própria energia da potência interna de Deus. Isso é maravilhoso, né? Já vimos que mal podemos calcular a maravilhosa condição de vida em Brahmaloka, mas a condição de vida mais elevada, o modo da bondade, pode nos conceder isso. Então, repetir para vocês, né, entrar na cabeça que vale a pena, né? Além do que, se você vive aqui em bondade, você fica feliz, você fica bem, você recebe menos reações pecaminosas, de modo que vale a pena insistir, né, sair do modo da paixão e da ignorância, que estão afundando a pessoa em misérias materiais, mentais, emocionais. Então, por que não? Certo? Se você não quer se render a Krishna, pelo menos se situa no modo da bondade. Porque daí, sim, você vai ter mais condição, dentro de um conhecimento adquirido, né, uma maior capacidade de compreender o Bhagavad Gita. Aí continua Prabhupada. O modo da paixão é misto. Ele é intermediário entre os modos da paixão, da bondade e da ignorância.
o homem não está sempre puro, porém, mesmo que estivesse exclusivamente no modo da paixão, ele apenas permaneceria nesta terra como rei ou homem rico. Se você está na paixão, muita ambição materialista, então, para outra vida você carrega essa performance vibratória de ambição. Aí você vai nascer num lugar onde você vai obter mais riqueza, porque esse é o seu desejo. Aí você fica milhões e milhões de vidas nesse negócio, nascendo como uma pessoa rica, né, dentro do que seja rico, né, da valorização desse sistema material. Porém, a maior riqueza é, como eu sempre repito aqui, despertar o amor a Deus. De que adianta você ter tudo na sua vida se você não tem amor a Deus? Então tem que pensar isso. Então ele está falando que o homem, mesmo que ele esteja na bondade, ele nem sempre, né, está totalmente puro, porque esses outros dois modos, eles também sempre atuam. Você tem que entender isso. Você conscientemente desejou se estabelecer num determinado modo da natureza. Isso você tem que fazer, enquanto você não transcende. O melhor modo é o modo da bondade. Mas você está sob a influência também dos outros modos. Tendo esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, você aprende a rejeitar ou não se deixar ser influenciado pelos modos inferiores. Essa é uma sabedoria. Então você se estabelece no conhecimento, na boa associação, aí você vai pegar o Bhagavad Gita e dentro, né, de um comportamento sincero, você segue a sua vida, aí Krishna vai fazendo arranjos para que você possa atingir esse ponto do modo da bondade pura através da prática espiritual. A pessoa que realmente tem conhecimento, não resta nada mais a fazer, né, do que se render a Krishna. Como a gente falou aqui no parágrafo anterior, tem o modo da bondade, ele também tem graus de vibrações. Então, quando você está no modo da bondade bem elevada, aí você já entra nesse nível, né, vamos dizer assim, mais espiritual, e daí você vai para a bondade pura. Você dá uma ascensão energética, sobe uma oitava superior de consciência, e aí você vai para esse ponto onde você vai começar a atuar como um devoto de Vishnu, de Krishna. Oitava superior, por exemplo, o ser humano ele tem uma oitava superior ao animal. O animal ainda não se questiona, ele está ali, né, sem saber realmente quem ele é, o que ele está fazendo nesse mundo. A consciência é bem da ignorância animal. Mas aí, por se associar com o ser humano, receber amor do ser humano, e ele também tem essa tendência a se individualizar mais, então, na outra encarnação, ele entra na forma humana. Então, a forma humana é uma oitava superior da forma animal, assim como o anjo é uma oitava superior da forma humana. E agora, na forma humana, a gente está nessa oitava superior, essa que é a obrigação, vamos dizer assim, do ser humano. Você tem que viver como ser humano e não como um animal. Você saiu do estágio animal. Então, progressivamente, né, como Krishna fala aqui nesse verso, você vai se elevando a essa situação de bondade, né, mais elevada, depois de ir para os planetas superiores, depois você volta para cá de novo, e aí você vai avançando, e aí você dá o pulo, dá o salto, vamos dizer, quântico, né, vai para essa oitava superior, onde você se torna humano. Aí você já não quer mais muito as coisas da carne, aquela coisa física mesmo, como um animal, né? Você começa a se questionar, você começa a elevar a sua energia através da prática espiritual. Aí o que acontece? Você tem duas opções. Ou você vai se preparar para dar um salto, uma oitava superior, para um corpo angelical, certo? Ou você vai se preparar para sair daqui e voltar para o mundo espiritual. De modo que se a gente
quiser continuar nesse mundo aqui, pelo menos ele tem que continuar em avanço de consciência, para uma forma superior. Certo? Agora, infelizmente, a maioria das pessoas está vivendo em paixão e ignorância e estão degradando a forma humana dele. Aí Krishna fala, você acha que se você morrer com a consciência super animalizada, uma consciência abominável, como ele fala nesse verso, você não vai voltar como ser humano. Você vai voltar, né? Entendeu? Então faz parte disso, né? Até mesmo voltar como um ser humano bestializado. É isso que acontece. Lá no mundo astral, quando você desencarna no modo da ignorância, a sua forma, né, do perispírito, né, como fala o espiritismo, seu corpo mais sutil, ele toma forma de coisas horrendas, né, coisas monstruosas. Porque o corpo, ele reflete o tipo de mente. Se você tem uma mente que sempre foi usada para degradar, para matar, cruel, fazer mal. Então, lá no plano astral, que é o plano das emoções, né? Isso aí é amplificado 1000 vezes. Aí você tem uma forma horrível lá do outro lado. Nesses planetas infernais aí, dizem que só tem monstros, né? Que nada mais é do que a configuração da mente de uma pessoa do modo da ignorância. De modo que estamos aqui para nos situar no modo da bondade, na forma humana, para trabalhar, ascensionar a nossa energia, né? E ir para uma posição angelical. Ou despertar completamente o nosso corpo espiritual, quando você se rende a Krishna, e voltar para o mundo espiritual. É isso que nós temos que fazer, isso que é a forma humana de vida. Tá? Mas porque há misturas, né, dos modos, ele também pode descer. Você pode, está falando aqui da pessoa do modo da paixão, você pode permanecer aqui nessa encarnação, como um ser humano na outra encarnação, ou você pode descer, porque o modo da ignorância também está agindo. E geralmente quem está no modo da paixão, ele intercambia bem com o modo da ignorância. Nesta terra, as pessoas no modo da paixão ou da ignorância não podem valer-se de máquinas para aproximarem-se à força dos planetas superiores. No modo da paixão, há também a possibilidade de se tornar louco na próxima vida. Por isso que a gente vê aí muitas pessoas, né, perturbadas psiquicamente, emocionalmente, pessoas com problemas físicos, que é o perispírito machucado, né? Então a forma física acompanha o perispírito de uma pessoa que morreu na ignorância, ela vem com problemas. A máquina vem defeituosa. Então Prabhupada fala aqui, né? Geralmente uma pessoa que morre na ignorância, quando ele vem na forma humana, ele fica louco. É uma pessoa louca, completamente. Temos que pensar isso, né? Porque a gente observa os irmãos, né, encarnados e cada um, né, vê cada problema, assim, uma loucura, né? Isso é a loucura. Cada um problema maior que o outro e você... quem sabe fala assim, aquela pessoa ali deve ter abandonado o corpo no modo da ignorância. Fez muita coisa errada, desafiou as leis de Deus. Então, isso é um burilamento. Burilamento significa que é uma purificação. Às vezes uma pessoa que se suicidou nessa vida, ele volta numa forma com problemas mentais e ele já não tem aquele raciocínio de antes. Porque se ele viesse de uma forma normal, ele ia se suicidar de novo. Ele não vai aprender. Então ele tem que vir numa forma que limite essa ação dele. Mas nessa forma limitada, o espírito está aprendendo, ele está sendo burilado para não fazer certas coisas. O espírito não, o espírito ele não se deforma, nada, ele está sempre consciente. Quanto maior a limitação, né, pelo menos quem está de fora e tem esse conhecimento, vê, essa pessoa aí deve ter feito algo super pesado, né?
para receber esse tipo de forma. Então, ó, de loucos. Aqui se descreve como abominável a qualidade mais baixa, o modo da ignorância. O resultado de desenvolver a ignorância é muitíssimo arriscado. É a qualidade mais baixa da natureza material. Abaixo do nível humano, existem 8 milhões de espécies de vida. Aves, animais ferozes, répteis, árvores e etc. E segundo seu envolvimento com o modo da ignorância, as pessoas são arrastadas para estas condições abomináveis. No Bhagavatam é dito que há 8 milhões e 400 mil espécies de vida, diferenciadas, né? 400 mil espécies são humanas, que a gente vê aí, né, os extraterrestres, intraterrestres, habitantes de todos os planetas, são humanoides, porém diferentes. Isso que é caracterizado como forma humana. Agora, 8 milhões são o resto. E esses 8 milhões de formas estão disponíveis para as pessoas que, dependendo do grau de ignorância que ela abandona o corpo, ela está ali naquela vibração disponível para receber aquela situação, ok? E qualquer forma abaixo da humana é considerada aqui, que ele está falando, como abominável. Imagina você estar numa forma humana e voltar para uma forma animal, onde você não questiona quem sou eu, quem é Deus, como que eu posso fazer para me situar numa situação angelical, como é que eu posso existir para servir a Deus numa expansão de consciência maravilhosa, num estado feliz de ser, onde todos os dias eu acordo em gratidão, em oração, em comunhão com esse centro supremo que agora mesmo está no meu coração. Então é muito abominável a pessoa que rejeita toda essa situação, vamos dizer assim, de ampliação existencial, e resolve agir como um cachorro, como um réptil, como um passarinho, enfim. Então nós já passamos por essa fase. Se você está na forma humana, você já passou por essa fase, tudo bem, já teve seu tempo. Assim também, se você não for para o mundo espiritual, fala assim, pelo menos eu vou para uma forma angelical. Aí lá na forma angelical você vai observar o ser humano. Você vai dizer, quando eu era ser humano, eu tinha certos pensamentos, certas emoções, certas influências. Mas aí agora você está numa posição onde a sua comunhão com Deus no estado angélico é muito maior. Depois arcanjo, né? O anjo vai para a consciência de arcanjo. E aí isso vai evoluindo. Até o momento em que você decide ter a sua forma espiritual pura. Apesar do anjo e o arcanjo serem formas sutilíssimas, né, de luz maravilhosa, ainda são formas materiais. Estão dentro aqui da energia material. Mas quando sua consciência se torna a consciência de Krishna, onde você está rendido completamente a Krishna, então você desenvolve o quê? Uma vibração que vai criar ou estabelecer a sua forma espiritual no mundo espiritual, porque lá onde Krishna habita e suas expansões no mundo Vaikuntha, não tem condição de você ir para lá sem ter uma forma espiritual. E para ter uma forma espiritual, você tem que trabalhar agora na sua forma humana a consciência de Krishna, a vibração do amor a Deus. Você tem que meditar em Deus, você tem que meditar nos passatempos de Krishna, tem que cantar o santo nome. Aí você vai ficando cada vez mais inteirado dessa vibração, né? E o que é um devoto puro? O devoto puro é aquele que está 24 horas nessa sintonia com Deus. De modo que se você abandona essa forma física, você vai ter um corpo espiritual, só que lá no plano absoluto, o corpo espiritual não é diferente do espírito. Assim como Krishna, quando você olha a forma de Krishna, de Deus, a forma dele não é diferente dele.
Isso é o plano absoluto. Não tem essa diferença. Tudo é o espírito se manifestando numa modalidade de existência de forma que se relaciona no nível vibracional absoluto espiritual com Deus, face a face. Agora, aqui nesse mundo material, ou seja, até anjo, arcanjo, o espírito é diferente da forma. Então, no estágio humano, você começa a entender isso. Você começa a buscar o Bhagavad Gita, a aprender, a se iluminar, e aí, dentro desse conhecimento, você, dentro do seu livre-arbítrio, você vai tomar uma atitude de não quero mais me deixar ser influenciado pelos modos da natureza material e estou disposto a voltar para o mundo espiritual, que é o convite que Krishna faz aqui no Bhagavad Gita, dizendo, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Você, ele fala, impreterivelmente virá a mim, eu te prometo, porque você se torna uma alma muito querida por mim quando você se rende a mim. É isso que Krishna está falando. De modo que cada um, seja anjo, arcanjo, ser humano, ser animal, ainda estão aqui derivando, né, no oceano de energia material. Por mais elevada que seja a posição da forma que você esteja aqui, até mesmo a forma do Senhor Brahma, que é o criador desse universo material, está dentro de um contexto material. O mundo material só pode ser criado por um ser material. Então, Krishna, o que ele faz? Ele potencializa o Senhor Brahma para ele criar esse universo material, mas o Senhor Brahma é uma entidade viva igualzinha a você. Só que ele adquiriu, né, essa posição de consciência onde ele se tornou um criador do universo. E você também é um criador, você está aprendendo, né? Só você é um Brahminha pequenininho, só que você está criando esse micro-universo, no qual esse corpo, né, representa o universo físico, dentro de um microcosmos, né, relativo ao macrocosmos que é criado pelo Senhor Brahma. E quem está mantendo tudo é a superalma. A superalma, o Senhor Vishnu, no coração do Senhor Brahma, está mantendo esse universo, né, que é chamado Vishvarupa, que é a forma universal, para que nós tenhamos as nossas experiências dentro desse macro-universo e a gente cria um micro-universo que é o campo de atividades onde, interagindo com esse macro-universo, nós vamos aprendendo. Aí nos é apresentado o que? Por exemplo, o Bhagavad Gita. E dentro do seu livre-arbítrio você fala assim, poxa, eu não quero ser nem um criador universal, eu não quero ter a posição do Senhor Brahma. Eu quero ser um servo humilde de Krishna amoroso no mundo espiritual. Para que você vai querer ser um criador de universo, né? Não tem, assim, para um devoto de Krishna, não, isso aí não tem importância. Apesar do Senhor Brahma ser o ser mais elevado do universo e também o mestre, né? O Senhor Brahma é o mestre da sucessão discipular que vem até aqui nos dias atuais. Quando o Senhor Brahma cria o universo, o Senhor Krishna vai e explica todo esse conhecimento do Bhagavad Gita para ele. E através desse conhecimento, não só do Bhagavad Gita, mas de toda a literatura védica, ele cria perfeitamente esse universo. Então, toda essa energia da criação é uma energia védica, vamos dizer assim, né? Védica vem de conhecimento, é uma energia tit, do conhecimento do Senhor Brahma. A gente nem pode imaginar a estrutura de elevação de um ser igual ao Senhor Brahma. Inclusive, aqui nesse verso fala que se você abandona o seu corpo no nível de bondade bem assim superior, você vai lá para o mundo Senhor Brahma, ali aos arredores, né? Então tem que pensar nisso, aí não pode ficar só nesse planetinha Terra aqui não, pensando como é que eu vou competir com aquele outro, quanto dinheiro eu vou ganhar, que eu tenho que ajudar essa pessoa aqui ou essa aqui. Ele fica muito limitado a essa forma física. Você está se identificando com o seu micro-universo, né? Esse micro-universo não é para você ficar se identificando, é para você co-criar com Deus, nesse mundo aqui. E quanto mais você co-criar de uma forma espiritual,
vivendo o espírito do Bhagavad Gita, mais você está se favorecendo na sua existência, né, chamada humana, para ter essa possibilidade de voltar para o mundo espiritual após a morte. E aí você vai ser celebrado lá no mundo espiritual. Você é o filho pródigo dentro da narrativa, né, dessa parábola da Bíblia. Então você é o filho pródigo que esqueceu da onde você veio, esqueceu sua paternidade, né? Porque você é filho de Krishna, você é o filho do rei, né? De toda a existência material e espiritual. Só que você esqueceu disso e agora você está vivendo como um mendigo, porque se você pensa que é o corpo humano, você é um mendigo, você é uma pessoa que está abandonada ao léu. Se você estiver no modo da ignorância, você é um mendigo selvagem, animalizado. Então, pelo menos, vamos ser mendigos sábios. E daí, quando você está na sabedoria do Bhagavad Gita, e você se rende a Krishna, o seu espírito vai para essa oitava superior, que é Shuddha Sattva, o modo da bondade pura. Aí você se reconhece como filho de Krishna, que você tem o poder pessoal de agora dominar a sua mente e cocriar a sua vida dentro dessa forma humana de acordo como você quiser, né? Um anjo, por exemplo, um arcanjo, eles têm poderes místicos para fazer o que eles quiserem, mas só que o padrão de amor deles é muito maior. Então eles sempre cocriam dentro da lei de Deus, eles são servos, né, evoluídos de Deus. Então você tem que aprender na forma humana a aprender a servir a Deus, a viver em serviço devocional nesse mundo, para se situar numa posição angelical. Não é assim? No mundo material, igual no mundo animal, você olha o animal e fala assim, nossa, mas esse cachorro parece que é uma pessoa mesmo, só falta ele falar. Não é assim? E no reino humano, tem pessoas que falam assim, nossa, esse cara é igual um anjo, só falta voar, olha só a energia desse cara, que maravilhosa, né? Então, isso que acontece, você tem que vibrar angelicalmente. Vibrar angelicalmente significa vibrar no serviço a Krishna, levando a mensagem, o seu amor para quem necessita, o seu sorriso, o seu carinho. Você tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas se situem no modo da bondade quando elas se dispuserem a compreender o que você tem a oferecer para elas, já que você está num nível superior. Quanto mais você avança em consciência, mais você serve. A natureza do espírito é o quê? É servir. Por isso fala serviço devocional. Quanto mais você vai tendo consciência espiritual, mais você entende que Deus ele te criou para você servir amorosamente à existência e aos pés de lótus de Krishna. E aí a gente começa a compreender, quando você tenta entender a natureza de Deus, ele é o servo supremo. Tanto que uma das qualidades de Krishna é a renúncia suprema. Apesar de Krishna ser Deus, ele prefere existir para servir aos seus devotos. E os seus devotos, apesar de ter o livre arbítrio, né, de fazer qualquer coisa, quando você está na consciência espiritual, você prefere existir servindo a Deus. Então tem esse jogo essa competição servil entre Deus e o devoto. O devoto, ele nunca é inferior a Krishna. Inclusive lá no mundo espiritual tem posições de relacionamento onde o devoto é superior a Krishna. Essa que é a maestria do conhecimento, né, da Bhakti Yoga. Você entender como é que Deus age no mundo espiritual. Certo? Então isso é maravilhoso saber dessas coisas. Como não se render a esse ser supremo, tão maravilhoso, bondoso, que apesar de ser Deus, não está impondo nada, não está te obrigando a nada. Imagina, um pai deixar que o filho vá para uma condição animal, uma condição infernal. Por que isso acontece? Porque existem leis perfeitas. Deus ele faz as leis e fala, ó, se você fizer isso, você vai para o mundo superior ou vai para o mundo espiritual.
Ou pelo menos vai encarnar numa forma humana no planeta terrestre. Mas se você vacila, como a maioria das pessoas fazem, que não estão nem aí para Deus, rejeitam Deus, elas vão cair para condições inferiores à humana e para os planetas infernais. Depois volta para esse mundo com algum problema, com alguma situação desequilibrada de vida. E aí, como a gente sabe isso, a gente está estudando isso aqui, imediatamente fala assim, opa, eu já sei qual é o meu futuro, de acordo com a influência desses modos. Então eu vou escolher ficar no modo da bondade e vou fazer o trabalho dessa forma humana, já que ela se dedica ao sacrifício espiritual para eu obter essa ascensão de consciência, essa oitava superior, onde eu vou atingir o refúgio dos pés de lótus de Deus, Vishnu, que está dentro do meu coração. E assim eu vou ser bem sucedido nesse estágio humano. Porque independentemente do seu futuro, você entende que estando em bondade, você, mesmo nessa vida, você vai estar recebendo só coisa boa. Como a gente viu no verso passado, você vai ser próspero e feliz. Temos que pensar, temos que ir seguir em frente, entusiasmado, dia a dia, porque a pessoa que tem o conhecimento, ela tem a responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, vamos dizer assim, sábia, ela tem o entusiasmo. Poxa, eu sei por que eu estou rejeitando a influência de algumas coisas que são chamadas, né, valores prazerosos ou de desfrute nesse mundo, mas que vão me conduzir a uma consciência animalizada. E isso você vai se viciando. Quando você repete uma coisa, e aí você repete de novo, isso vai te viciando. Qualquer coisa nesse mundo material que esteja relacionado ao desfrute do corpo material do falso ego, ele pode te colocar numa situação onde você não consegue mais se livrar. Por isso que é bom a presença de você estar associado com uma pessoa que está explicando isso. Então essa aqui é a beleza, né? Você acorda todo dia, não é acordar igual uma pessoa normal que não tem conhecimento. A pessoa que está animalizada em consciência, que só pensa em comer, dormir, desfrutar e se defender, né? Ou sobreviver nesse mundo, quando ela acorda, é diferente de como acorda um devoto, um sábio, que tem o conhecimento, que está situado no modo da bondade. Por isso que tem essas diferenças. Por isso que todo mundo fica julgando todo mundo, né? E uma pessoa que está no modo da bondade, ela muitas vezes é condenada, porque ela está meio fora dos valores da paixão da ignorância, que é o que a maioria das pessoas do sistema está. Quando aparece uma pessoa muito espiritualizada, o sistema fica incomodado, né? Por isso que mataram lá o Mestre Cristo, né? E vários outros devotos que se destacaram, né, na sociedade, num patamar superior de consciência, esses caras são eliminados. Porque ninguém entende o que é uma consciência mais elevada. Assim também, se vier alguém de um mundo superior, vamos dizer assim, um extraterrestre, vamos colocar aí que está em moda hoje em dia, se aparece um extraterrestre aqui, a gente acha que é o demônio, a gente quer matar esse cara, vamos matar esse cara, esse é o demônio. Olha lá, no filme lá de Hollywood, no filme lá de Hollywood falaram que esses caras são bandidos, que eles são maus, eles estão aqui para nos matar. Então o ser humano tem essa característica selvagem, animal ainda. De modo que quando você se ilumina também, você tem que, né, trabalhar a sua existência de um modo mais estável, falar as coisas espirituais só para quem está receptivo, né, como Krishna fala aqui no Bhagavad Gita, né, não dá esse conhecimento para quem não está a fim de se sacrificar nessa forma humana, quem não é devoto, quem me inveja, ou quem simplesmente está com curiosidade de saber sabedoria. Inclusive, uma das ofensas ao santo nome é você ensinar a pessoa que não tem nenhum interesse espiritual a cantar o nome. Ele vai ofender o santo nome, ele vai achar você ridículo. O que esse cara está falando? Esse cara está louco, está viajando a maionese, como falavam os devotos. Então é isso, tem que seguir com essa consciência, né? Então, abominável, né? Lembra dessa palavra, abominável.
me veio aqui, por exemplo, o corpo material em si, ele tem uma estrutura animalizada, ele tem intrinsecamente a vibração dele, ele tem necessidade material, que é o corpo material. Mas quando você está nessa forma humana, apesar de você ter essa vontade intrínseca animal de realizar as coisas, né, do mundo animal, você tem a sua contraparte espiritual, onde você vai usar a sua energia inferior animalizada para servir ao espírito. E a mente é esse intermediário. Quando você esquece que você é o espírito, a sua mente passa a se identificar com o corpo humano, né, animalizado. E aí, quando você se situa no espírito, você passa a entender com a sua mente, que é o que a gente está fazendo aqui, né, aprendendo os 3 modos da natureza material, se aplica, né, a sua existência material para servir a sua existência espiritual, para se libertar dos ditames, dos gunas, dos laços materiais. Lembrei agora, por exemplo, do centauro, né, que é o Sagitário. O Sagitário, ele tem metade do corpo, é um cavalo, e metade é um ser humano. Então você tem que ser como o ser humano conduzindo a sua parte animal. Certo? E o centauro tem uma flecha, ele tem que saber onde vai, qual é a meta que ele quer, qual o alvo que ele quer acertar. Então Krishna fala, eu sou o alvo. Na forma humana, né, o espírito usa a forma animal, ou direciona todas as energias que poderiam ser simplesmente desperdiçadas para as atividades materiais ou desejos materiais, e ele cria um único desejo, que é que eu quero voltar para Krishna. E na medida que você avança em conhecimento, isso vai se tornando mais fácil, porque você já está sentindo um gosto superior. Aí quando vem algo da ilusão, não é mais igual antigamente, você entende que é ilusão. De modo que quando um devoto acorda, o dia dele é completamente diferente do que uma pessoa que está no modo da paixão ou no modo da ignorância, ou até mesmo no modo da bondade, né? Quando você se rende a Krishna, é outro contexto. Você passa a agir espiritualmente nesse mundo. Vale a pena ficar nessa posição, porque aí você está sempre bem, você está em paz, você está feliz, você não está sujeito a ficar emocionalmente e psicologicamente abalado igual as pessoas que estão influenciadas pelos modos da natureza e que estão aí com estresse, depressão, problemas totalmente variados, né, dessa questão relacionadas à falsa identificação com essa forma material. Vida espiritual significa que você entende que é o espírito e você vive sempre lembrando que você é o espírito, até o momento em que você realmente se estabelece nessa posição espiritual. Aí você não esquece mais. É como se você estivesse dirigindo um carro e você lembra que você sempre é o motorista. Às vezes, né, dá um devaneio, porque você está dirigindo o carro, tem situações que acontecem e você observa a situação e esquece de si mesmo, né? O motorista se esquece dele. Mas logo você vai e lembra, não, peraí, eu sou um motorista, e essa situação que aconteceu agora, relativa ao meu carro, né? Às vezes alguém te deu uma fechada, aí você, em vez de ir lá, agora eu vou lá brigar com aquele cara, aí você fica com ódio no coração, que esse cara não fez isso, esse cara, entendeu? Agora, se você está consciente, o cara te dá uma fechada, você observa, pode vir essa emoção, se você estiver muito avançado, nem vai vir essa emoção. Aí você olha para a situação, mas você olha a situação, você não esquece que você é um motorista. Aí você olha assim, poxa, esse cara fez um ato, né, incorreto, assim, um ato que poderia, né, me prejudicar, destruir aqui o carro. Mas você não está ligado a essa emoção, certo? Isso é bem simples de entender, né, nesse exemplo. E aí o motorista, ele está sempre consciente. Às vezes tem um acontecimento, aí o motorista vai, aí ele senta, respira, ele controla o corpo numa situação, né, perigosíssima, grave, que acontece lá enquanto ele está no carro.
Aí ele bota um som de meditação, né? Então, aquela musiquinha. Aí ele senta, aí ele fala assim, bom, isso está acontecendo do lado de fora, não me diz respeito. Eu não vou alterar a minha energia, desestabilizar a minha vida para entrar em situações caóticas, desordenadas, no modo da ignorância e da paixão, porque isso aí vai me desregular completamente na minha vida espiritual. Então você também se sacrifica nisso. Deixa. Como diz um verso assim, é melhor estar feliz do que estar certo às vezes. Então fica na sua posição feliz, né? Não tenta avaliar tudo à sua volta, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. As coisas estão acontecendo. O que é bom para você, às vezes não é bom para aquela pessoa que está no modo da ignorância. O bom para a pessoa que está no modo da bondade ou na vida espiritual é estar ligado ao conhecimento e ao conhecimento transcendental. Rendido a Krishna. Já para o modo da paixão, o cara não quer isso. Ele quer dinheiro, ele não quer Krishna, ele não quer Deus. Para ele a vida, né? Fala Mamon, né? Mamon é o Deus do pessoal materialista. Então eles fazem tudo de negativo nesse mundo, como você pode ver lá no capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas, que Krishna vai descrevendo como que é uma pessoa que está completamente alucinada, hipnotizada, vivendo num imaginário ilusório, onde ela simplesmente vive para adquirir coisas, e através dessa aquisição ela entra também em outro nível de imaginação, onde ela se acha que é alguma coisa superior ou mais poderosa, porque ela tem, né? Quanto mais me assenhoro da existência material, mais eu me sinto um alguém, ou seja, o seu falso ego. Mas na vida espiritual você não tem falso ego, você está tirando essa possibilidade, né? Aqui nesse mundo material é como Krishna diz, né? O Senhor Cristo diz, os últimos serão os primeiros. Os últimos significa aqueles que têm menos ego. Quanto menos ego, quanto menos você se acha um possuidor, um desfrutador desse mundo, quanto mais você está se rendendo a Deus, mais você está sendo o último aqui desse mundo material. Todo mundo vai olhar para você assim, pô, esse cara aí não tem ambição nenhuma, não tem luxúria, não tem prazer na vida. Aí o devoto vai olhar para eles e falar assim, pô, esses caras aí estão loucos. Tudo que eles estão almejando é ilusório. É uma mentira, uma autoenganação. Eles estão se identificando com algo que não é eles mesmos. Coitado, eles vão deslizar para os planetas infernais, inferiores. Como é que eu posso passar essa mensagem da consciência de Krishna para eles se iluminarem? Então tem isso, essa confusão, né? A gente vai tentando passar. Algumas pessoas estão já quase no pezinho do modo da bondade, só falta eles ouvirem o que a gente está falando. Na verdade é o que Krishna está falando, porque eu apenas repito o que Krishna está falando, né? E aqui no caso, dentro de uma inspiração, de uma realização, que já é a minha vida normal. Quantas pessoas vêm me criticar, falar mal, não aceitam o meu modo de vida, né? E eu tenho tudo, eu sou, né? Dentro do material eu sou próspero, eu sou feliz. Aí eles ficam, mas como que esse cara aí, a vida dele está totalmente satisfeita, equilibrada? Pô, esse cara é feliz, né? O cara do modo da ignorância, ele tem inveja de você, ele tem raiva porque você é feliz. Porque está sempre sofrendo, né? Paixão é ignorância, é sofrimento, é miséria. Você pode dar todo o dinheiro, todas as condições confortáveis materiais, mas para quem está no modo da paixão e da ignorância, a consciência está num nível tão baixo que o espírito está sofrendo. A questão é espiritual, não é de aquisição material. Por isso que Jesus está falando. Se você tem que buscar primeiro o reino de Deus, que depois tudo vai ser dado para você. Aí quando vem o dinheiro, se é esse o seu desejo, você vai estar numa consciência feliz de ser. Você não vai ficar apegado ao dinheiro. Você vai ter uma vida simples, apesar de ser um bilionário, você vai ter uma vida simples, dedicada a Deus. Igual quando a gente lê no Srimad Bhagavatam, né, os reis de antigamente
eram devotos puros de Krishna. Imagina, eles tinham, né, chega rei que já teve toda a Terra, planeta Terra, a seu comando. Certo? Então, o que acontece? É dito assim, quando essa pessoa chega aos 50 anos, mais ou menos, apesar dela ser esse rei, dono de todo o planeta Terra, ele rejeita tudo e sai para a vida de vanaprasta. Ele se retira, porque ele tem um conhecimento espiritual, e vai viver uma vida renunciada. Certo? Isso aí era um modelo antigo. Então agora, se você está entregue a Deus, vivendo, cantando o santo nome, tudo que vem para você, você transmuta isso em algo espiritual. Eu recebi esse dinheiro, como é que eu posso fazer para me favorecer espiritualmente e, eventualmente, poder usar essa chamada, né, riqueza dentro de um valor material, do que é o valor do materialista, para auxiliar na missão do Senhor Chaitanya, né, comprar livros. Aí você começa a usar a sua energia, já que você está mais confortável materialmente, para fazer o serviço devocional. É isso que Krishna está falando, independentemente da sua posição. Tá? Então, aqui a palavra Tamasaha é muito significativa. Tamasaha refere-se àqueles que estão sempre sob o modo da ignorância, sem se elevar a um modo superior. Seu futuro é muito tenebroso. Então, Krishna fala que, às vezes, essa condição de Tamasaha, né, da ignorância, é terrível. Quando você entra nessa condição, sua consciência vai quase a zero. É como se você estivesse dormindo, né, nesse mundo aqui, como se você estivesse morto. Né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quando Cristo falou isso, ele se referiu às pessoas que estão completamente no modo da ignorância. Elas estão dentro de um corpo material, mas estão mortas para a vida. Se identificam com a matéria morta, né? Com esse corpo de carne. Esquecem que elas, né, essas pessoas, são a vida em si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, dizia o mestre. Você tem que entender, eu sou a vida. Eu não sou esse corpo que está recebendo a minha vida para ter essa movimentação, ou essa inteligência, ou essa mente. Então você que está por trás de tudo. Você é a energia superior de Krishna, controlando a energia inferior. Viva assim. E através dessa compreensão, renda-se à fonte suprema da sua energia, ao energético supremo, que é o Senhor Krishna, conforme ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita. Aí você vai se situar em bondade pura, você vai transcender os modos da natureza material e você obteve a vitória da forma humana. Aí, após a morte, né, se você se rendeu a Krishna, você vai voltar para o mundo espiritual, ou você, se você não voltar para o mundo espiritual, você vai ou para os planetas superiores ou obter uma forma angelical. Mas quem está na ignorância sempre está ali na lama mesmo, sofrendo. Por isso é muito importante vir aqui e falar, olha, cara, você está na forma humana, por favor, desperta. Essa é a ação mais compassiva, caridosa de uma pessoa que vem aqui para falar sobre Deus, sobre a situação em que as pessoas se encontram. A oportunidade de os homens no modo da ignorância e paixão elevarem-se ao modo da bondade. E este sistema chama-se consciência de Krishna. Mas quem não tirar proveito desta oportunidade, com certeza continuará nos modos inferiores. Então acabamos aqui mais um verso, né? O verso 18, espero que vocês tenham gostado. É muito importante, né, fazer esses bate-papos aqui em cima de um verso, para realmente, tenho certeza que vocês estão se iluminando mais, que vocês agora vão começar a tomar decisões que antigamente não passavam pela cabeça de vocês. É muito importante, tá? Então vamos lá para a aula 14, tá? Não me abandone. Igual abandonamos Krishna, né? Então Krishna está aí no seu coração, né? Apesar de abandonarmos ele, ele continua com a gente amorosamente
nos trazendo sempre a informação de que ele quer que a gente volte para o mundo espiritual. Tá bom? Meditemos, meditemos. Um beijo no coração, fiquem sempre com Deus. Haribo!